Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está começando agora o programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre abuso infantil, quais as consequências desse crime e como combater esse mal. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio Antônio das Graças Lopes, que é conselheiro tutelar, Kátia Beal, que é psicóloga, e Ângela Botelho, advogada e vice-presidente da OAB Uberlândia. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Antônio, como vocês têm trabalhado o combate ao abuso infantil aqui em Uberlândia? O Conselho Tutelar, ele é um órgão zelador de direitos, né, quando os direitos da criança e adolescente são ameaçados ou violados, né, aí pela família, pela sociedade e pelo Estado, né. Normalmente o Conselho Tutelar é a porta de entrada das denúncias contra, né, as violações de direitos. Aí o Conselho Tutelar recebe essas denúncias, né, no caso abuso sexual, violência, escola, e a gente faz uma notificação ou visita essa família para ver se a denúncia é procedente ou não é procedente, né, e começamos a agir mandando essas denúncias para que sejam atendidas nos órgãos de políticas públicas, né, e ali começa o atendimento da família, da criança, do adolescente. E é muito comum esse tipo de crime aqui na cidade? Olha, aumentou bastante, né, por esses 3 anos aí aumentou muito essas denúncias de violência sexual contra criança e adolescente, né? Que a gente não fala abuso sexual, que o abuso às vezes é uma coisa permitida, né? Porque mas a violência, o violentador, né? A violência não é permitido. Eu até lembro, às vezes, antigamente tinha um chá que falava use e abuse. Então é permitido usar, né? E pode abusar também. Então, a criança, você não abusa da criança, você não abusa do adolescente, porque seria uma coisa permitida. Então, é a violência sexual contra a criança e contra o adolescente. Né? Então, isso entra muito para a gente, nesse aspecto de violentadores sexuais, né? Que normalmente, eu costumo falar que as crianças dormem com o inimigo. Né? Normalmente eles estão em casa. Estão em casa, os abusos acontecem em casa com as pessoas mais próximas. Né? Isso aí a gente... Durante o programa a gente pode, né, ir comentando mais esse aspecto aí. Mas o Conselho Tutelar é aquele órgão onde as denúncias são, né, levadas em primeira mão. Nós somos recebedores dessas denúncias. Kátia, quais as consequências, né, dessa violência na formação da criança? Isso, a criança que ela é violentada, além de ter baixa autoestima, de se sentir culpada, de achar que é ela quem está causando isso tudo, ela esconde, né? Ela não tem coragem de contar, até porque o agressor muitas vezes ameaça ela, né? Isso vai provocar uma série de consequências, desde as mais, eu diria assim, controláveis com uma terapia, que são esse sentimento de baixa autoestima, essa ansiedade, até um transtorno mais sério, que é o transtorno do estresse pós-traumático, em que a criança depois revive todo o trauma e sofre com isso. E até consequências mais sérias ainda, como anorexia, bulimia, transtorno obsessivo-compulsivo. São muitas as consequências emocionais e físicas também para uma criança abusada. A gente teve recentemente o caso da Xuxa, né? Que fez uma revelação contando que guardou, né, toda essa história por muitos anos. Isso é comum, né? Isso é comum, isso é muito comum, guardar por muitos anos, e ela comentou também no depoimento dela que por conta disso que ela não conseguia se relacionar, casar, né, formar uma família, que era o sonho dela. Mas por quê? Por justamente ela ter ficado reprimida, ter guardado muitos sentimentos e não ter conseguido trabalhar, elaborar no emocional dela essa relação, esse contato com a outra pessoa. Porque fica guardado, fica no inconsciente todo esse trauma, toda essa questão de um adulto ter abusado de um homem, né? No caso dela foi uma pessoa do outro sexo ter abusado, então compromete muito o emocional mesmo. Doutora, quais as dificuldades assim, né, para punir essas pessoas, para acabar com esse crime? Na realidade, assim, todo abuso, a que seja a integridade física ou psicológica à pessoa, ela é punida legalmente. E o abuso infantil, ele não é diferente. Ele realmente existe a legislação específica, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que há os artigos legais que têm as penalidades, inclusive com pena de reclusão e multa, que normalmente varia de 2 anos até 30 anos.
Isso, no caso, uma penalidade menor seria um constrangimento à criança. E se for uma questão onde vai a lesão corporal ou até psicológica, aumenta a pena aí de reclusão, inclusive de multa. E há casos também de abuso infantil que se chega à morte, que aí vai aquela penalidade também criminal que vai até 30 anos. Então, na realidade, assim, legalmente nós temos leis que já tem os artigos que já há condenação. Ou é a lei maior, que é a nossa Constituição Federal, que tem o artigo 5º que fala com relação à dignidade da pessoa humana, a imperícia, a negligência a uma criança, né? Abandonar uma criança. Isso é uma responsabilidade da sociedade, primeiramente da família, depois da sociedade, e vem o Estado. Isso é um triângulo que se tem que todos ficarem responsáveis com relação à criança e ao adolescente. E nós temos também na legislação penal que isso já é remoto, já essas penas aí de reclusão e condenação à pessoa que comete essa irregularidade com a criança, que é uma penalidade penal. Ok, obrigada, doutora. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. A seleção dos candidatos para ingressar no primeiro semestre de 2013 na Universidade Federal de Uberlândia ocorrerá por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Para concorrer às vagas oferecidas pela UFO no processo seletivo 2013/1, o candidato deverá obrigatoriamente inscrever-se no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, até o dia 15 de junho de 2012. Mais informações no site ingresso.ufo.br. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. Segundo Festival Nacional de Viola de Cruzeiro dos Peixotos, dias 14, 15 e 16 de junho. Apresentação dos violeiros selecionados e shows com Luiz Maza e Luciano, Pedro Paulo e JR, Grupo Viola de Nós, Marcos Violeiro e Cleiton Torres, Violeiros Matutos, Ricardo Vignini e Zé Helder, Lucas Reis e Tássio. Realização Universidade Federal de Uberlândia em parceria com Sesc Minas. Produção Viola de Nós Produções. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre abuso infantil. Bom, Antônio, como a gente estava dizendo, eu acho que nos casos que a violência acontece dentro de casa é mais difícil ainda, né, de acontecer uma denúncia. É muito difícil porque, normalmente, quem denuncia não são os próprios familiares, ou a mãe que abusa também, ou o pai que abusa, ou a mãe que é negligente. Ou próprios irmãos também, né? Porque existem muitos fatores aí, a gente estava falando até antes, do problema até econômico ali. Né? Tem muitos casos que a mãe conviveu, né, com a filha que era abusada sexualmente, né, pelo padrasto, né, e ela conviveu com esse tempo todo porque ela dependia, né, do padrasto para sobreviver. Né, e acabou ela convivendo com a filha juntamente com o padrasto. Né? Era marido da filha e marido dela também. Né? Inclusive teve até filhos também. Aí é depois que a escola percebeu, né, e denunciou ao Conselho Tutelar. Né? Então são casos muito difíceis, porque aquilo está dentro da família. A família é um lugar inviolável. Né? Pela lei, inclusive, você não pode, né, entrar na família. E o Conselho Tutelar, né, ele vai também, ele vai ver essa denúncia, né, essa notificação, ele só pode adentrar a casa se realmente for permitido. Né? E nós mostramos a denúncia. E a pessoa fica constrangida também com aquela própria denúncia. Então é muito difícil, né, a gente ver a veracidade daquela denúncia também intrafamiliar. Ou seja, é um problema bem maior, né, que envolve questões econômicas, né, Kátia? Como é que você vê essa situação? Morais, éticas também, Isso. tudo nesse aspecto aí. Né? Isso, tem muito esse lado, né?
O agressor está dentro de casa e nesse sentido a gente percebe também muito despreparo de alguns profissionais. Eu mesma acompanhei alguns casos em que a criança abusada, a mãe percebeu e levou a um médico, e o médico perguntou se a criança não havia gostado daquilo, né? Então a gente percebe também um despreparo muito grande, não de todos, mas de alguns profissionais da saúde, que ainda não sabem lidar com esse acontecimento, que está dentro de casa realmente, não é de fora, não vem ninguém de fora. É o pai, ou a mãe, ou o padrasto, ou alguém que está dentro de casa e que coage essa criança, né, a não falar, ameaça, promete outras coisas, compra, né, a criança para não revelar o que está acontecendo. Por isso que muitas vezes não se descobre e a criança carrega essa marca para a vida toda, comprometendo sua vida até a fase adulta. E às vezes é abusado durante muito tempo também, né? Muito tempo, às vezes muito tempo. Há muitos casos, claro, que até o próprio pai, ele acha que ele é proprietário da filha, né, ou do filho. Então ele não, tem que ser o primeiro. Nós já tivemos muitos casos assim, eu sou o primeiro. Né, a minha filha é minha, eu sou o dono dela, eu que gerei, então eu tenho que experimentar primeiro para depois passar para outras pessoas. Então não é raro isso aí. Acontece às vezes muitas denúncias nesse aspecto no Conselho Tutelar também. Então é o proprietário da família, né, que acha que ele é o dono da família, e ele que resolve o caminho, o destino, né, das suas filhas, dos seus filhos. Muitas vezes ele nem vê isso como um problema também, né? Ele vê como estou ensinando minha filha, meu filho a fazer amor, a como que trata uma outra pessoa, como que faz um carinho. Às vezes ele não tem o conhecimento de que aquilo é de fato algo grave contra a criança. O que a gente verifica na área específica minha, que é na área jurídica, é quando nós somos procurados pela família, ou que seja pelo um tio, ou pela uma mãe, ou pelo um pai, é que a origem desses abusos infantis, ele inicia muito nos pais biológicos. Inicialmente é com eles. Depois vem a ordem, né, que normalmente ou é na própria escola, ou através de um professor. Tem até aquele caso da Joana, né, que é um procedimento que ela foi abusada há muitos anos pelo próprio professor orientador dele, do esporte dela. Então, assim, a gente verifica assim, que essa ordem de violência, de abuso infantil, ele vem até o próprio colega da escola. Então, assim, mas essencialmente os pais biológicos, eles produzem isso com muita frequência. E na legislação, o flagrante disso é muito difícil, porque como você vai flagrar dentro de um ambiente familiar, dentro da própria casa, uma situação de abuso infantil, abuso sexual. Então, assim, há muita negligência da própria família ou até dos próprios familiares ao redor, ou dos vizinhos. Então, a gente verifica, assim, que para o judiciário, a dificuldade é muito grande, porque quando se vai em um processo desse via judicial, a prova ela é muito melindrosa. Aí onde tem que se ouvir a criança, que acaba sendo uma coisa muito frequente, se ouve ela muito, que precisa mudar isso, tem que se ouvir por uma pessoa competente, um psicólogo junto, um juiz, um promotor, conselho tutelar também junto, um assistente social, porque isso é importante, até para se resguardar o direito desse menor. É um problema, porque além de ser difícil acontecer a denúncia, ainda é difícil provar que aconteceu o abuso. Isso, a convicção, né, chegar, por exemplo, o juiz, por exemplo, que vai julgar um procedimento daquele, que vai penalizar, porque ele também tem que ter o cuidado, se ele não está penalizando erroneamente o agressor, que às vezes é um suposto agressor, né? Porque a questão familiar, ela envolve, não é só o adolescente ou a criança e os pais, mas pode ter todo ali uma logística familiar que vai induzindo a criança a, às vezes, até ir para aquele lado juntamente com os pais. Então, isso tem que ser uma análise muito mais profunda. É muito complexo e tem que ter muito cuidado. Outra coisa também é que a lei ela fala que deve ser retirado, o estatuto retirado o abusador da casa. Mas, normalmente, nós penalizamos mais ainda a criança e adolescente, porque é a criança que é retirada. A prática da lei não é como está escrito. Então a criança às vezes ela é tirada do meio familiar dela, da escola dela, dos colegas dela e vai para uma casa de alguma instituição de acolhimento ou para uma família substituta, que no caso em Uberlândia não existe essa família substituta ainda. Então acaba a criança vivendo um abrigo lá, acolhida, né? E o agressor praticamente em casa, que é muito difícil você provar, como a própria doutora acabou de falar, né? Aquele abuso, como aconteceu mesmo. Então você não tem a materialidade
né, daquilo que aconteceu. Ou seja, além dela ter sido abusada, ela ainda é retirada do lar. Mais ainda, né? E aí que penaliza ela mais ainda, porque ela já se sentia culpada pelo que acontecia. Agora ela vai se sentir culpada por estar desestruturando uma família, uma casa, né? E a culpa, eu acho que é o sentimento que mais fica, né, nesses casos. A culpa é o sentimento que mais fica, porque ela acha que ela que está provocando aquilo, que é por alguma coisa que ela fez, ou porque ninguém gosta dela, ou no caso quando o agressor é retirado, ou em casos que ele é preso, ela acredita que minha mãe vai ficar sem meu pai por culpa minha. Eu que estou causando isso, quer dizer, foi eu que provoquei toda essa situação, né? Aí acaba que muitas vezes eles partem para a rua, para usar droga, né? E outras substâncias aí que não são legais, né? Ok, obrigada. Vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos já. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. A seleção dos candidatos para ingressar no primeiro semestre de 2013 na Universidade Federal de Uberlândia ocorrerá por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Para concorrer às vagas oferecidas pela UFO no processo seletivo 2013/1, o candidato deverá, obrigatoriamente, inscrever-se no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, até o dia 15 de junho de 2012. Mais informações no site ingresso.ufo.br. Estamos de volta com o programa Em Pauta. Nosso tema hoje é violência. Antônio, como que a população, né, como que a sociedade pode ajudar a combater o abuso infantil? Hoje a facilidade é muito grande, né? Existem no Estatuto 3 órgãos, 4 órgãos até, que zelam pelo direito da criança e do adolescente. Tem a Vara da Infância e da Juventude, né? Tem a Promotoria da Infância e da Juventude, tem os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, que são os Conselhos de Políticas Públicas, né? E o Conselho Tutelar, que é essa porta de entrada, né? Então, primeiro é denunciar ao Conselho Tutelar, né? A população em geral, ela pode denunciar com anonimato, ela não precisa dizer o nome, né? Ela pode denunciar. Se não quiser denunciar na própria cidade, ela pode discar o Disque 100 em Brasília, né? E Brasília manda praticamente imediato para a gente aquela denúncia, né, quando a pessoa denuncia em Brasília. Até eu aconselho muito, quando é caso de denúncias de abuso sexual, que ligue em Brasília, porque seria até mais fácil do conselheiro, né, que atua no caso, o conselho que atua no caso, ele chegar a abordar aquela família. Não, é a denúncia que veio dos direitos humanos em Brasília. Então a pessoa não vai começar a culpar, não, é o meu vizinho, é a escola, isso ou aquilo outro. Agora, a escola, né, e os médicos têm por obrigação de denunciar, né, qualquer abuso ou violência sexual contra a criança ou adolescente, ou qualquer violência contra a criança ou adolescente. Isso até com pena e estatuto, né, penas mesmo que são, tá lá escrito na lei. E muitas vezes os professores, os médicos têm muito medo de denunciar, por medo da represália,
Né? Nós temos casos com escolas aí que elas não denunciam porque tem medo de acontecer alguma coisa, e realmente é fato isso aí. Porque a gente sabe hoje que os professores estão aí abertos, né? E são ameaçados diariamente também. Né? Então eles têm muito medo, mas que denuncia. Hoje é fácil denunciar e nós só estamos conhecendo hoje muita violência contra a criança e adolescente através da população se mobilizando para isso, denunciando o fato. Kátia, como é que se manifesta nas crianças? Como é que a gente pode perceber que uma criança pode estar sendo vítima de abuso? É aquela criança que muda de comportamento, né, de uma hora para outra. Se antes era uma criança feliz, alegre, brincava com os amiguinhos, agora ela fica mais quietinha no cantinho dela, mais retraída, procura não querer estar junto com aquela pessoa, né? Eu não quero ir na casa de fulano, não quero. Aquela criança que passa a comer demais ou a comer de menos, enfim, que muda seu comportamento. Né? E antes eu falei da anorexia, da bulimia, as pessoas devem estar se perguntando, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? É que devido à culpa que a criança tem, ao fato da família daquele momento da vida dela não estar perfeito, como todas as crianças, como o amiguinho, como se tem um ideal, né, de família, ela internaliza, né, esse sentimento nela. É inconsciente mesmo. Então ela acaba buscando uma perfeição, ela acaba buscando compensar em outras coisas. E aí que vai, né, para a busca de um corpo perfeito, ou então por conta dos transtornos, né, é algo que traz muitos sentimentos negativos para a vida de uma criança. Então, por isso que acaba deslocando para outros transtornos, para outras coisas bem sérias, né? Falei do TEPT, da anorexia, o transtorno do estresse pós-traumático, da anorexia, da bulimia, e também o caso do abuso de drogas e de substâncias ilícitas. Todas essas situações provocadas também por aqueles sintomas que eu falei agora há pouco, né, de ficar quietinha, de mudança de comportamento, que causam toda essa série de acontecimentos graves na vida da criança, podendo se estender até a fase adulta, que a gente citou antes também. Tem comprometimentos gravíssimos na questão de relacionamento mesmo, de ver a relação sexual como algo sujo, proibido, né, pecaminosa, impura ou forçada, né, algo que não foi legal para ela, que sempre teve um pano de fundo muito, muito grave. A pessoa pode vir a não conseguir depois se relacionar bem, a casar, né, a namorar, ter filhos. Conheço casos de pessoas que foram abusadas que jamais querem ser mães porque acham que a gravidez é outra agressão ao corpo. Há casos de meninas que foram abusadas que engravidaram, né, do pai ou do abusador. Enfim, só tem coisa ruim. Né? São muitas consequências. Muitas, né? Consequências graves, ruins e que podem marcar a vida de uma pessoa para o resto da vida. Doutora, o que pode acontecer com esse abusador? O Dr. Lopes colocou com muita propriedade, representando o Conselho Tutelar aqui. Primeiro, nós, sociedade, né, a comunidade, ela tem que realmente denunciar. Pode ser anônimo, tem os órgãos competentes, Conselho Tutelar, Ministério Público. Nós, da sociedade comum, podemos também receber a denúncia, ir até a denúncia. Agora, se nós, como advogado, pessoa jurídica que está aí lutando pelo direito, da garantia da cidadania, do Estado de Direito Democrático, nós, a instituição Ordem dos Advogados, nós temos uma comissão que é do adolescente, da criança, e que a semana passada nós fizemos, inclusive, um seminário com relação à violência e abuso infantil, e vieram pessoas do Sul, de São Paulo, falando sobre essas questões, mas assim, nós temos que ser receptor, não só a instituição, a Ordem, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Judiciário, mas a comunidade em si, ela detectou, visualizou ou teve conhecimento, ela tem que levar isso para as autoridades. E assim, com relação à própria criança, eu vejo assim que a família que está passando por isso e que às vezes está omissa e tem medo de levantar a palavra para alguém ou denunciar, pelo menos ela tem que procurar uma pessoa na área psicológica, principalmente, porque assim, o mais importante de tudo isso é você ver o que está acontecendo com a criança e com a família e com o agressor também, porque a gente não sabe a que ponto está por trás desse agressor, o que ele está praticando, às vezes até inconscientemente. Então, assim, legalmente a lei está aí, ela pode ser aplicada, apesar que existe a questão, a cidadania aí pensa, a lei ela é morosa, demora, mas tem que fazer a denúncia. Alguém vai estar lá para aplicá-la. Se o tempo, aí nós não podemos concluir, mas nós temos que tomar as atitudes.
É isso que eu deixo a mensagem. Hoje, claro, existe muito também na sociedade é que o importante é ser feliz. Né? Mas a gente não pensa muito que a felicidade minha ela não pode prejudicar o outro que está de lado. Né? Então, às vezes, o pai se sente bem, né, em estar com a filha, né, estar com uma outra pessoa, violentar a própria filha. Eu me sinto bem com isso. Né? Então, isso corre muito na sociedade hoje. Né? Então, eu tenho que pensar, começar a refletir muito bem sobre que felicidade que é essa minha. Né? Quando a gente vê na televisão, por exemplo, aqueles jovens chutando aquela pessoa até matar, e quando eles são perguntados, não, eu sou feliz com isto. Mas e a outra pessoa? E aquele que está do meu lado? Onde está o limite? Será que uma criança, né, que é abusada ali, ela sente feliz com isso? Um adolescente sente feliz com o abuso? Então, que importância é essa filosofia que existe? Não, eu estou feliz, está tudo bem. Né? Existem leis internacionais já, eu estava lendo aí em muitas revistas, onde estão querendo agora, né, que a pedofilia seja permitida. Né? Isso é coisa, são movimentos internacionais já, porque eu sou feliz com isso. Então tem que pensar muito, refletir muito na sociedade hoje, que caminhos nós estamos tomando hoje, né, com essa felicidade que a gente quer em troca de nada ou de tudo. Ok. Muito obrigada a todos pela presença aqui no programa. Nosso programa fica por aqui, nós voltamos na semana que vem com mais informações para você. Obrigada pela sua companhia e até mais.